Olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais esse vídeo no canal. E nesse vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas sobre manutenção da cadeira de rodas. Se você precisa fazer manutenção na sua cadeira, fica de olho aí no vídeo. Hoje eu passei a tarde inteira revisando meus vídeos sobre review, sobre manutenção, para poder pegar as perguntas que vocês me fazem mais comuns em vários vídeos que tem aqui no canal. Tá? E o que mais me perguntaram foi sobre coisas simples. Foi sobre eixo da cadeira de rodas, como é que dá manutenção. Às vezes não entra, o que acontece. Me perguntaram muito sobre pressão nos pneus e freio. Essas três assim foram campeãs. Hoje eu vou explicar como dar manutenção e como que eu faço, né? Como que eu dou essa manutenção, porque tem pessoas que fazem um pouco diferente, né? Então, gente, eu vou começar pelo eixo, tá? O eixo da cadeira. Então, esse aqui é o eixo da cadeira, tá? Esse eixo aqui, ele é exatamente o eixo da Ottobock Ventus. Esse eixo da Ventus, ele é um pouquinho menor que o eixo de, digamos, da maioria das cadeiras nacionais. Então, como que eu dou a manutenção nesse eixo? Primeiramente, eu não uso óleo, não uso graxa, não uso nada. Porque eu retiro essas rodas com uma certa frequência. Se eu colocar graxa ou óleo aqui, quando eu tirar essa roda, vai ficar essa ponta aqui, ó, cheia de óleo, cheia de graxa. Então, na hora que eu tiver que manipular essa roda aqui, vai me sujar. E se alguém for fazer a mesma coisa, o risco é grande de se sujar. Então, eu sempre mantenho o eixo limpinho, tá? Não só o eixo. A bucha também, lá onde você coloca lá o eixo na roda da cadeira, né? Também eu mantenho limpinho. Agora, como é que eu dou manutenção para não dar zinabre, né? Para não enferrujar, para não agarrar? Primeiro, isso aqui é um eixo inox. Teoricamente, não era para enferrujar, mas se sabe que mesmo sendo inox, ainda forma uma camadazinha de zinabre e pode ter sujeira também. Tanto aqui quanto na bucha, tá? Essa bucha aqui, ó, ela é de alumínio, então é mais difícil de dar zinabre e de enferrujar, de dar enferrujar, não vai enferrujar, né? Mas de dar zinabre do que esse aqui. Então, como eu faço para limpar? Aqui, esse eixo aqui, eu pego uma lixa 600, 800 e passo o eixo, assim, ó, rodando o eixo nessa lixa, tá? É bem pouquinho, é só para tirar aquela camadinha superficial, tá? Agora, quando eu tiro e coloco muito isso aqui, meu eixo ele tá sempre limpinho, porque eu fico tirando e colocando, o próprio ato de tirar e colocar vai limpando tanto o eixo quanto lá a bucha, onde você encaixa isso aqui. Então eu recomendo você tirar e colocar sua roda aí pelo menos umas 2 vezes por semana, tá? Isso é da cadeira de rodas. Se for da cadeira de banho, só tira e coloca 3 vezes por semana, é só tirar e colocar. Você vai ver que provavelmente não vai dar muito problema. Agora, na cadeira de banho é um pouquinho diferente, porque a cadeira de banho está constantemente molhada. A grande maioria das cadeiras não tem material tão nobre assim, né, como aço inox bom, porque o aço inox ruim, ele vai enferrujar, tá? O eixo geralmente ele não é ali de alumínio, geralmente o eixo é de latão. Então, com isso, sofre mais com a água. Tá? Então, como eu faço isso? Diferente da cadeira de rodas, a cadeira de banho, essa sim, eu pego graxa branca geralmente, mas quando não tem eu uso outra graxa e dou aquela busuntada no eixo. Eu encho o eixo de graxa e encho lá o pedaço lá da bucha também de graxa e coloco o eixo, então uma vez por semana, eu tiro, limpo e coloco. Isso é que eu faço quando eu tenho uma cadeira de rodas que retira a roda. Como a minha cadeira, eu já fiz até um vídeo no canal, vai estar aqui em cima, aqui ó, no card, eu reformei minha cadeira de rodas toda e ela era toda desmontável, eu deixei ela fixa, né? Eu soldei ela toda e as rodas, nesse caso, eu deixei as rodas também fixas, eu coloquei um parafuso lá, então não me interessa em ficar tirando a roda, mas claro que eu tenho que tirar para dar manutenção. Então, quando eu retiro essa roda, que é um custo, porque forma esse zinabre lá e é ruim de tirar, tem que dar
muita pancada, muita martelada no eixo para conseguir arrancar essa roda. Aí quando eu tiro, eu pego a lixa, lixo esse eixo, tá? E como é que eu faço para lixar? Aqui, ó, a bucha, o buraco. Então eu pego o lápis, colo um pedacinho de lixa nele, tá? E venho com o lápis e vou enfiando aqui dentro desse buraco. Então eu enfio o lápis, tiro o lápis, enfio o lápis, tiro o lápis, rodo o lápis ao redor de toda a cavidade, de todo o buraco da bucha. Com isso a bucha fica limpinho, tá? E não é com força não, gente, é bem de levinha, só para tirar aquela camadinha que agarra por cima. Depois eu dou uma assoprada, tá? Nesse buraco da bucha. Aí geralmente eu venho com um paninho, eu tenho um paninho também bem fininho, eu venho com a chave de fenda e enfio aqui dentro, só para tirar aquela poeirinha que fica, aquela areinha que fica, né, da lixa, e fica pronto. Agora, quais são outros defeitos que podem dar aqui no eixo que você não vai conseguir, por exemplo, tirar ou ter dificuldade de colocar? Primeiro, quando você aperta esse botão aqui, tá? É um botão que chama Quick Release, para engate rápido, né? Engate e desengate rápido. Então, esse botãozinho aqui, quando você aperta, ele tem duas bolinhas aqui na frente, são duas esferas, e quando você aperta, essas duas esferas entram para diminuir, né, o calibre. Então você aperta, né, essa parte de trás e pressiona. Quando você aperta, as bolinhas entram. Quando as bolinhas entram, o eixo passa pelo buraco, né? Quando chega no final do eixo aqui, ó, as bolinhas abrem e não deixa ele passar de volta, né, do buraco. Então a roda não sai. Então quando acontece de não abrir, muitas vezes essas esferas elas estão enferrujadas, estão agarradas, ou se não, o eixo que está aqui dentro, de apertar essas bolinhas aqui, ó, de fazer a bolinha diminuir para o eixo soltar, tá? O eixo está meio agarrado, então não consegue funcionar direito. Se caso isso acontecer, se você tiver paciência, souber, você tem que soltar essa parte de cima aqui e tem que desmontar esse eixo, limpar, cuidado para não perder essas esferinhas e colocar essa esfera de novo, tá? É meio chato de fazer, eu já fiz isso uma vez, é meio chato, por isso que eu tomo cuidado para não enferrujar. E o que você pode fazer para evitar de enferrujar isso aqui é usar, então é ficar apertando, porque mesmo que você aperte e coloque aqui dentro, jogue aqueles óleos, tipo óleo de máquina, né, aqueles desengrimpantes que você joga aqui dentro, eu vou falar a marca aqui, não é patrocinado não, tá? WD-40, então você joga aqui dentro e dá aquela melhorada na ferrugem. Pode ser que resolva, mas o ideal é mexer. Então, quanto mais você tirar e colocar a sua roda, menos problema você vai ter com isso. O outro problema, então, que eu falei é a respeito do pneu. E tanto de pergunta de pneu, tá? Mas a principal mesmo é a respeito de calibragem, que eu acho uma coisa simples. Esse pneu aqui é um pneu Kenda, ele é 24/1, ele é o 23540, estou deixando bem claro que pneu que é. Esse pneu aqui da Kenda, ele fala que você pode encher o máximo recomendado, são 110 libras de pressão aqui dentro. Então, será que eu coloco 110 aqui dentro? Será que vale a pena? Eu, por algum tempo, eu usei pneu em sua pressão máxima, tá? Eu sempre enchi o máximo que o pneu aguentava. Mas por que eu fazia isso? Primeiro que na época eu fazia rugby e quanto mais cheio o pneu, mais fácil a cadeira desliza. Porém, o pneu ele não vai aguentar muito tempo. Primeiro, o pneu ele não foi feito para ficar na pressão máxima, tanto que chama pressão máxima. É o máximo que ele aguenta, depois disso já passa a ser prejudicial ao pneu. Não vale muito a pena. O que eu faço? Um pneu geralmente pneu esses 24/1 de alta pressão, que aguenta 100, 110, 120, 140 libras, mas eu não uso nem perto disso. Eu uso em torno de 80 a no máximo 90 PSI. Então com essa pressão, a rolagem do pneu ela fica boa, tá? Ele não vai ficar tão pesado, mas também não vai ficar tão leve. E outra coisa muito importante, o pneu muito duro, ele começa a ser muito desconfortável. A cadeira vai quicar muito. O pneu muito duro vai ficar assim, ó. E aquele trem assim em cima da cadeira pulando. Né? Acho que não tem necessidade, tá? Então eu uso em torno de 80 a 90 PSI aí
este é a pressão que eu recomendo desses pneus aqui de alta pressão. Agora, e o pneu da cadeira de rodas mais comum, né? Aquele pneu que é 24 por 1/3/8, que é aquelas cadeiras Ortobras comum, Jaguaribe, né? Vou falar 1000 marcas aqui, que a maioria tem aqueles pneus mais comuns. Não é que são ruins, não. São pneus mais comuns, eles não são de alta pressão. Então, com isso, a rolagem do pneu ela não é tão boa igual esses pneus de alta pressão. Você vai ter que fazer um pouco mais de esforço para fazer a cadeira deslizar, porque um pneu de alta pressão, você tem aí essa vantagem do esforço ser menor. Como eu falei antes, não é que o pneu seja ruim, ele tem um lado muito bom. É um pneu muito barato, tá? Ele é muito barato em relação a esses pneuzinhos aqui de alta pressão, tá? Um pneu desse aqui, um Kenda desse aqui, você deve achar na faixa de 300 e poucos reais. Um pneu desse aí, tu fala que tá um preço até bom, né? Isso sem a câmara de ar, só o pneu. Agora, você pega os mais comuns, você vai pagar aí 80, 90 reais. Então, você acha ele bem mais barato. Eu já usei esses pneus também, tá? Agora, esse pneu, geralmente, vai depender um pouco da marca, mas eles ficam em torno aí de 35 a 45 PSI, aí 45 libras, tá? E nesses pneus, qual que eu acho que é o tanto que é recomendável, tá? Esses de 35 eu colocava na minha cadeira em torno aí de 28, 30 libras, tá? Não deixava menos que isso não, eu deixava em torno disso, tão próximo, bem mais próximo do máximo. E o pneu que aguenta em torno aí de 45 libras, já tive um pneu desse também, eu usava em torno aí de 35 a 38 libras, tá? Não colocava muito mais que isso não. O porquê? O problema é que a maioria das vezes o pneu ele até aguenta a pressão máxima, mas o aro não. Geralmente esses aros não são de muita boa qualidade não. Eu tive um episódio uma vez que não eu, mas uma pessoa foi encher o pneu da minha cadeira e esqueceu o compressor ligado, tá? E não é esse compressor pequenininho não. Na época tinha um compressor grande, quando eu morava em casa tinha um compressor grande. E o que aconteceu? Quando chegou em 50 PSI, o aro abriu, o aro não aguentou a pressão, o pneu não estourou não, e deu aquela explosão, porque a câmara de ar saiu, né, e explodiu, deu aquele barulhão todo e o aro foi para o espaço, porque ele abriu e trincou, não tinha nem como usar, tive que comprar um aro novo, tá? Então não recomendo pressões aí muito altas não, pode danificar o pneu e danificar também a sua roda. E o freio, como que eu regulo o freio? Isso é uma pergunta também muito comum. Como eu faço para regular o freio aqui no pneu? Primeiramente, um pneu desse aqui, né, que eu falei que eu ando a 80, eu encho ele em torno de 80, 90 PSI, quando eu vou regular o freio, eu nunca deixo na pressão máxima que eu uso, tá? Geralmente eu diminuo. Então, se eu estou lá colocando 90, eu coloco lá para em torno de 65, 70, no máximo 70. Por que eu deixo o pneu mais vazio? Porque o pneu ele vai esvaziar, né? Isso é normal. E eu não fico enchendo o pneu também todo dia. Eu encho o pneu uma vez por semana, de 2 em 2 semanas, eu estou sempre calibrando o pneu. E às vezes, em 2 semanas, o pneu ele dá aquela murchada, aquela clássica murchada. E o que acontece? Se você regulou o freio com o pneu cheio, né? Quando aquele pedacinho de metal que pressiona o pneu para poder fazer a cadeira frear, quando o pneu estiver murcho, ele vai pressionar, o pneu está murcho ali, não vai resolver. Vai ser a mesma coisa aqui, pressionou, o pneu deformou lá na hora e não vai frear, tá? Por isso que é bom deixar sempre o pneu mais vazio, você regula o freio com o pneu vazio, tá? Então como é que eu regulo o freio? Eu solto o freio, arredo ele um pouquinho para trás, até que quando eu mexo com a alavanca e ele freia, ele vai deformar um pouquinho a borracha do pneu e eu vou pegar a minha mão, vou colocar no aro da minha cadeira e vou empurrar com uma certa força e vou ver se está parando a minha cadeira, vou ver se está travando a minha cadeira. Caso a minha cadeira esteja deslizando um pouquinho, eu afrouxo o freio, dou mais uma redadinha pequenininha para trás e aperto o freio de novo e faço um novo teste.
Se eu fizer um pouquinho de força, a cadeira não mover, pronto. Para mim está no lugar certinho. Aí é só calibrar o pneu de novo, freio a cadeira e vejo se o freio também não está muito duro. Porque se ele estiver muito duro, além de estragar o freio, vai ficar ruim para você ficar colocando e tirando. Aí se tiver muito duro, eu pego, desmonto de novo ali o freio, desmontão, né? Solto o freio e chego um pouquinho o freio para frente. Então afasta um pouquinho aquele bastãozinho que pega no pneu, coloca um pouquinho para frente. Gente, infelizmente é aquele negócio que é difícil de eu te falar, são 5 milímetros. Não tem disso, não tem uma medida certa. Você vai ter que ficar desmontando, montando ali, né, apertando, afrouxando e testando para saber aonde que a cadeira vai parar com aquele freio, né? Quando ela vai parar com o freio. São várias tentativas, gente, é difícil, né? É acerto e erro. Mas eu estou explicando aqui a questão do pneu vazio, porque no começo eu calibrava com o pneu cheio e o pneu começava a ficar vazio e a cadeira deslizava. Outra coisa que não vai adiantar muito é se o pneu for bem careca, tipo esse aqui que já está mais usado, ele está bem carequinha, mesmo você colocando um pouquinho mais de pressão, às vezes não vai travar não vai ter freio não, tá? Porque o pneu está tão liso que mesmo o metal pressionando a borracha, a roda ainda desliza. Então nesse caso você terá que trocar aí o seu pneu. Eu quero saber de você como você faz para resolver esses problemas lá de eixo que não entra, eixo que agaça, se você coloca graxa, se não coloca, como você faz para resolver esse problema, e a questão do pneu, como você calibra o seu pneu e o freio. Seu freio é aquele duraço que você pode parar a cadeira até na parede que não vai descer, ou você faz esse tipo de regulagem que nem eu faço. Então deixa aqui embaixo nos comentários desse vídeo. E você sabe, gostou do vídeo? Deixa aqui like, se inscreva no canal se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo e eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.